Oi, Camila, tudo bem? Oi, gente, tá dando pra me ouvir? Oi, tá. Tá sim. Ótimo. O que que você achou das fotos da sua mãe? Ai, eu fiquei tão feliz. Ela nunca tinha me mostrado, professora. Eu Nunca não, tinha não visto. sei se ela tem essas fotos, eu não sei. Não Pois é, ela sei. nunca me mostrou, não. Eu vi hoje pela primeira vez. Olha, a Helenise tá aí também. Oi, Helenise. Olha, Olha, eu fiquei muito surpresa, viu, de saber que a sua mãe é a sua mãe. foi, eu comentei com ela que, acho que na época que a gente tava fazendo as coisas da formatura, eu falei, não, que a gente vai ter a professora Michele também. Ela falou, Michele e Aracati. Eu falei, não mesmo. Ela falou, a gente colou grau juntas. E ela me ajudou nas coisas. Eu falei, não sabia. Aham. E aí, É, porque é contabilidade e economia junto, né? desde Sempre, sempre, né? sempre. É. Aí eu lembro que nem a contabilidade nem a economia a gente não tinha comissão de formatura, não tinha nada, a gente não ia ter nada. Aí eu, ela e o professor Alcimar, a gente se organizou para fazer a nossa festa, vamos fazer a nossa festa. Aí foi assim, Foi, muito ela falou legal. que teve até o culto ecumênico, que teve tudinho. Bem bacana, eu não Tudo, sabia. tudo, tudo, festa, bolo, teve tudo. Tem um monte de foto, muita coisa aqui. A oportunidade eu vou mostrar para ela, muito legal. Como é que é a vida, né? Qual foi o ano que você nasceu, Camila? Eu nasci em 97. 97. Eu acho que ela, Então, eu acho que ela já eu estava na faculdade, ou algo assim, já não estava lembro. assim, Uhum. mas eu não lembro de você pequena assim na festa de formatura, não lembro. Não sei se você foi, não lembro se você Não foi. sei. Faço a mínima ideia se eu fui também. Vou perguntar Que dela até. legal. Aham. Quer dizer que você nunca viu as fotos da colação de grau? Não, ela nunca mostrou as fotos da colação. Só foto comigo mesmo, assim. Eu acho que eu não fui pra colação, não sei. Eu acho que você não foi para colação, você não foi convidada. Não fui convidada pra colação da mamãe. Aí eu não fui. Que legal, olha, Foi muito muito legal bom. mesmo. E engraçado porque todo mundo lembrava da sua mãe. Todo mundo lembra da sua É mãe. porque ela é muito E a expansiva, gente, né? Fala com e a todo gente se mundo. conheceu justamente no processo da colação de grau. Ninguém se conhecia, né? Nós nos conhecemos no processo da colação de grau. Ela me falou que foi naquela hora de, vamos formar, então vamos fazer umas coisas aqui. Aí foi, todo mundo se uniu, assim. Então vamos lá, boa tarde a todos. Eu me chamo Michele Aracati, sou coordenadora do projeto de extensão Mulheres Economistas. Camila, o projeto ele tem o objetivo principalmente de trazer algumas economistas e principalmente ex-alunas do nosso curso e para que elas possam compartilhar principalmente as suas experiências em relação ao mercado de trabalho e como é que a formação em economia ajudou para que, por exemplo, você estivesse desempenhando a sua função e as demais convidadas, como a Carla, a Helenise. Então, a contribuição mesmo da formação para o mercado de trabalho. Então, eu vou começar apresentando o seu currículo e depois já passo a primeira pergunta para você. Então, seja muito bem-vinda. Então, a Camila Moraes, ela é economista, formada pela UFAM, foi minha aluna, acho que de 2015, se eu não me engano, a turma dela. É isso? Ela trabalhou como analista de custo na LG. Atualmente, ela faz mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, e é bolsista. E ela trabalha com o tema complexidade econômica e pobreza. Então, seja bem-vinda, Camila. Eu gostaria que você compartilhasse conosco sua trajetória acadêmica e a sua formação aí ao longo desses anos, tanto na graduação de economia como na especialização que você fez e agora já quase concluindo o mestrado. Pois é, professora, eu entrei na turma de 2015 lá na UFAM, né? Já tinha essa vontade de fazer economia, acho que foi mais fácil para mim, entre aspas, porque eu já tinha essa vontade, já tinha esse curso em mente. Então foi um curso que eu entrei querendo mesmo estar lá, querendo aprender mais. E aí entrei na UFAM, entrei na UEA também, mas aí escolhi a UFAM, né? Questão família toda na UFAM, já conhecia, gostava. E aí entrei lá, fiz os 4 anos mais ou menos, e lá eu trabalhei com desenvolvimento, né? Desenvolvimento econômico, com o professor Salomão, que foi meu orientador na época. E eu sempre gostei muito dessa parte da questão do desenvolvimento, né? Economia, essas coisas, e o desenvolvimento, aplicando essas métricas, né? Econometria e essas coisas. Depois que acabou a faculdade, eu não queria saber de economia.
Então eu saí um pouquinho, né? Fui procurar trabalho, né? A gente sai, se a gente não conseguir alguma coisa já direto do estágio, tem que ir procurando, né? Fiquei 1 ano mais ou menos procurando, foi difícil, né? Mas acho que é importante as pessoas saberem que nem sempre a gente sai direto com o emprego, mas aí eu tive muito apoio e consegui passar esse ano aí, e aí com a ajuda, assim, sempre com contatos, né? A gente sempre consegue ajuda com contatos. Eu consegui o meu primeiro emprego, que foi como assistente administrativa mesmo, numa empresa aqui em Manaus, e foi muito bom, porque você começa digamos assim, como assistente administrativo, você está ali sabendo tudo, você aprende um pouco de tudo ali, e é muito bom para dar os próximos passos, né? Eu fiquei lá 1 ano mais ou menos, até que fui chamada para a LG, para ser analista de custo lá. E mais ou menos na mesma época que eu entrei na LG, eu já estava querendo voltar para a economia. Sempre gostei muito, né? E aí passei esse tempinho afastado, já estava com saudade de estudar um pouco de economia. E aí eu fui atrás de vários mestrados. A professora Michele até me ajudou na época com a carta de recomendação, né? Que alguns pedem. E aí acabou que eu dei sorte de achar esse mestrado na UFOP, né? Que é a Federal de Ouro Preto. Na época da pandemia, assim, dei sorte, entre aspas, né? Porque foi tudo online, então eu não precisei ir para lá. E consegui entrar. Foi onde eu conheci meu orientador hoje, que é o professor Dr. Diogo Ferraz. E ele me apresentou o tema de complexidade econômica, né? Que é com que eu trabalho hoje em dia, complexidade econômica e pobreza, que é um tema ainda pouco explorado na literatura, hoje em dia que a gente encontra mais algumas coisas sobre, mas nada muito relacionado ao Brasil. Então eu acho muito interessante seguir nessa linha de pesquisa, é aí um campo interessante, para quem não conhece complexidade econômica, eu indico a leitura de artigos sobre, que é muito bacana. E eu acho que basicamente é isso, eu estou no final do mestrado, né? Terminando aí, é difícil, é puxado, as matérias são mais difíceis, escrever uma dissertação é mais complicado, é maior, dá mais trabalho, né? E você tem que ter publicações, tem que ter essas coisas, mas é uma experiência ótima, é uma experiência incrível, assim, que eu não mudaria por nada. O nome já diz, é a experiência, né? É a experiência. Camila, já levando em consideração assim, as suas funções que você desempenhou, tanto como assistente administrativa e também lá na LG, o que o curso de economia trouxe para você assim, de informações, de conhecimentos, para que você pudesse desempenhar essas funções já no aspecto da empresa mesmo, do emprego? Acho que uma coisa que sempre se destaca na nossa formação é que a gente sempre é ensinado a pensar no longo prazo, né? Então, as pessoas às vezes pensam muito no curto, no médio prazo, e o economista tem essa visão diferenciada, né? De pensar nos 3 prazos diferentes, no que pode ser e no que vai ser esse estudo mesmo, de como as coisas vão ser. E isso sempre me ajudou, de sempre estar vendo lá na frente o que as ações que a gente está tendo hoje vão impactar lá na frente. Então, isso desde como assistente administrativa até como analista de custo, isso tem um impacto positivo, porque as pessoas vão confiar no que você diz, né? Por ser economista, a gente já carrega um peso, né? Quando a gente fala de mercado, quando a gente fala dessas questões, as pessoas já param e prestam atenção. Então, acho que nessa questão do primeiro emprego da assistente administrativa, foi muito essa visão de relatórios, de aprender a estar vendo lá na frente, saber escrever bem as coisas que a gente faz, sempre usar um gráfico para demonstrar as coisas, né? Que era o que estava dentro da minha função lá. Já na LG, como analista de custo, eu trabalhava diretamente com fechamento, com custo de materiais, com frete aéreo, né, frete marítimo, variação do dólar, então já era uma coisa mais assim, monetária, né? Já tinha que estar mais atenta ali no mercado, no que ia acontecer. E aí eu acho que essa parte de economia me ajudou muito, porque eu sempre sabia montar esses relatórios, pensando no longo prazo e analisando o mercado, né? Vendo essa questão de o frete vai estar maior, o frete vai estar menor, isso vai impactar positivamente, negativamente no nosso custo. Porque quando o custo aumenta muito é ruim para a empresa, né? E você ter aquela visão de ver que isso vai acontecer e avisar o gestor antes é muito bom, te torna um funcionário assim muito querido pela empresa, né? Eu acho que o economista, como tem esse background assim bem bacana, se você conseguir ter esse background bem bacana, isso com certeza vai ajudar muito, né, nos próximos passos. E aí veio depois o mestrado, né? Que querendo ou não também ajuda, mas o mestrado já é uma coisa mais focada, mais direcionada, né? Como eu fiz em economia aplicada, então é bem economia, bem aplicado, bem econometria, essas coisas, mas também ajuda. Eu lembro que ano passado eu te reencontrei num evento aqui na UEA, né? Essa tua proximidade com a área da tecnologia também, você está atuando diretamente com a área da tecnologia? Sim,
o bom da gente ter esse background econômico é que a gente pode atuar em várias áreas, né? Então, eu também, de vez em quando, atuo com uma outra empresa, né? Que é a Betaí, que é uma empresa de tecnologia, né? De startups, de inovação, né? Então, a gente está descobrindo cada vez coisas novas no ecossistema. E eles estavam com um projeto aqui em Manaus, do qual eu participei, né? Que foi o Inova Amazônia, né? E foi excelente para mim, assim, porque eu nunca, sempre com essa questão de desenvolvimento, história econômica, né, eu nunca tinha tido contato com essa outra parte, que é a inovação, a tecnologia, as startups, o empreendedorismo, né? Nunca me chamou muita atenção. E hoje em dia é uma coisa que eu conheço, que eu respeito muito e que eu entendo a importância que tem para o ecossistema, né? Principalmente aqui em Manaus, o Inova Amazônia foi um sucesso, assim. Teve muitas empresas aceleradas, muitas empresas daqui de Manaus, né, que tem o CNPJ aqui, que são pessoas que receberam bolsa, que estão trabalhando dentro de universidades, que estão saindo da universidade e estão conseguindo encontrar investimentos para isso. E eu acho que a gente, com esse background de universidade e de trabalho, a gente consegue ajudar muito essas pessoas, porque às vezes a pessoa só tem essa formação, tipo, eu só sei o que acontece na universidade. Mas é muito importante você saber o que está acontecendo no mercado, né? Como é que são as coisas no mercado hoje em dia. E eu acho que isso é muito legal, de poder ajudar as pessoas que têm ideias incríveis dentro da universidade a tirar da universidade e vender essas ideias. É isso que você coloca, ajuda bastante no teu tema aí, a questão da pobreza, porque é só assim que nós vamos conseguir reverter esse quadro de pobreza. É uma oportunidade também de alavancar o aspecto econômico. Eu queria que você falasse assim, como é que você imagina o futuro, assim, a sua área, toda essa formação que você tem, já pensando na sua dissertação de mestrado, como é que você imagina, assim, como é que você vai atuar no futuro? Pensando daqui a 5 anos, 10 anos e 15 anos, mais ou menos. Eu gostei muito de trabalhar com essa área nova, né, dessa questão das startups, que a gente chama de projetos, né? Eu acho que essa questão de projetos tem muito futuro, né? Você ser um gerente de projetos, toda empresa precisa, né? A maioria delas precisa de uma pessoa que esteja ali liderando aquele projeto, que entenda do sistema. Eu acho que esse é um futuro, né, possível para mim também, que eu posso estar verificando, posso estar estudando mais e trabalhando mais com isso. E eu acho que para muita gente também, o que eu vejo, hoje em dia eu vejo muita gente sair do curso de economia, do nosso curso, muito focado na questão de programação, né, de tratamento de dados, de analista de dados. Eu acho isso incrível, porque é uma área que está super em ascensão, super em alta, e eu acho que a gente tem muita chance dentro, né, ainda mais com essa parte de análise de dados, que a gente já tem todo esse conhecimento, né, e pode fazer relatórios juntando com a área econômica, que eu acho que é super válido para qualquer empresa. E eu acho que essas são duas áreas que as pessoas podem prestar atenção, né, que seria a inovação, a economia da inovação. Tem muita gente falando sobre, hoje em dia. Aqui no Brasil acho que ainda tem poucos cursos sobre, mas aí por fora a gente pode ver que tem doutorados em economia da inovação, né? E aí eu acho que as pessoas podem estar seguindo essa área, ou se ela tiver mais afinidade com essa área de dados, né? Tá nessa questão de programação, de aprender o R. Eu aprendi o R na faculdade, é uma coisa que de vez ou outra eu estou utilizando, montando gráficos, analisando essas coisas, né? Stata, tá aí, tudo isso ajuda muito a gente nessa análise, né? Meu orientador usa muito Stata, então a gente sempre tem uma barreira de linguagem ali, porque eu uso R, ele usa Stata, mas sempre dá certo, né? Sempre eu gosto dos dois. Eu achei o Stata muito fácil de usar, mas eu não tenho, eu só uso o R mesmo. Mas gosto muito, acho que é muito bacana, desde a faculdade você já ir mexendo com isso, porque com certeza vai te garantir alguma coisa, algum emprego, algum trabalho em algum projeto. Vai ser muito bom para a carreira das pessoas isso. Se eu for lembrar assim, das disciplinas que mais te ajudaram, que mais contribuíram, a econometria poderia entrar nessa lista? Com certeza, eu gostei muito de econometria e estatística, tanto que eu fiz até econometria 2, na época o professor Rafael ofertou essa matéria, porque ela não é obrigatória pra gente, né? Não sei, acho que ainda não é. E na época teve essa optativa, eu fiz, gostei muito, me ajudou muito essa questão. E eu acho que é uma coisa que me ajudou muito, realmente, para fazer essa análise de dados. Hoje em dia eu uso até hoje. Então, assim, válido, super válido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho.
Complexidade econômica e pobreza. Então, complexidade econômica não é um tema assim tão novinho, mas talvez poucas pessoas tenham escutado falar aqui no Brasil, né? É uma metodologia, assim, é um termo que foi mais criado e mais falado pelo Hidalgo e pelo Hausmann, né? Que são professores do MIT. E eles falam sobre a complexidade da produção, da sofisticação produtiva dentro de um país, né? Eles defendem que quanto maior a sofisticação produtiva de um país, mais desenvolvido ele é, né? Então, tem uma grande diferença de um país que exporta só soja, só produtos agrícolas, para um país que importa, por exemplo, máquinas de raio-x, né? Essas tecnologias mais avançadas. Então, eles colocam essa produção, essa sofisticação produtiva como um grande diferencial, né? Como uma virada ali na vida, talvez na vida de um país, né? E aí, vocês, tipo assim, quem tiver curiosidade pode entrar pode pesquisar, tem um sitezinho deles que eles colocam todas essas comparações, esses valores, né, de complexidade econômica. É um assunto que eu gosto muito, eu acho que eu chamo de evolução do desenvolvimento, né, que seria a complexidade econômica. Tem muitos economistas que também falam sobre aqui no Brasil, eu vejo muito aquele Paulo Gala fazer artigos sobre, né, e acho que é um grande amigo meu, inclusive, da FGV. Pois é, ele faz vários artigos sobre, né. Aqui também tem o Dominic Hartmann, que fala muito sobre a desigualdade social e a complexidade econômica, né, que é diferente do meu, que fala relacionando com a pobreza, ele fala relacionando com a desigualdade. Ele é professor lá da UFSC, lá da Santa Catarina, né, eu estou num grupo com ele, que é o NECOD, que é um grupo de complexidade econômica para o Brasil, onde a gente estuda essas pautas, faz vários eventos. E é muito bom ter esse contato para ele, porque ele é uma pessoa que está muito por dentro dessa área, já escreveu vários artigos, é muito legal, são muito fáceis de ler os artigos dele, então eu indico muito para quem tem essa curiosidade, quer saber mais sobre. E relacionar com a pobreza, assim, eu meio que caí de paraquedas nessa, porque eu estava falando com o meu orientador e a gente estava querendo fazer sobre desigualdade social. E aí, só que já tem bastante coisa na literatura sobre, né? Então não teria muito um diferencial. E aí a gente entrou na questão dos programas sociais, e nos programas sociais a gente transformou em pobreza, porque é um tema que está sempre em voga, né? É um objetivo, é o primeiro objetivo sustentável, é acabar com a pobreza, né? Então, é um assunto que está sempre em relevância, né? E precisa de muitos estudos. Teve a Esther Duflo, que ganhou o prêmio Nobel falando sobre a economia da pobreza, essas coisas. E cada vez que eu vou lendo mais, eu gosto mais e mais. Então, por isso que eu me especializei, estou fazendo sobre isso, né? Sobre complexidade econômica e pobreza, primeiramente para o mundo todo. E aí, numa segunda parte, a gente está falando mais sobre o Brasil. Poxa, sensacional. Já estou curiosa para ler a sua dissertação de mestrado. Se você puder nos convidar para a banca, eu gostaria de estar assistindo você defendendo. Não sei se vai ser online. Provavelmente vai ser online. Felizmente vai ser online. Eu nem sei o que dizer. Eu realmente acho que a possibilidade de ser online, você acaba tendo aí a inserção de outras pessoas que estão em outros estados, em outros países, inclusive, que podem também acompanhar a discussão. Mas nada substitui o presencial. Nada substitui o presencial. É daquela principalmente de ir pra sala de aula. o depois, assim, o após a apresentação, quando termina tudo, né? Você senta e diz, nossa, acabou, então começa a conversar com os outros professores. Então essa parte aí não tem como você substituir pelo online. Impossível. Camila, eu queria que você deixasse alguns conselhos para as alunas que estão estudando economia. Você falou muito bem essa questão da econometria, do R, e ainda nós temos aí uma grande dificuldade para os alunos conseguirem se identificar com a matemática, com a estatística, com a econometria. Você sabe muito bem disso, a sua turma também teve muita dificuldade. Então eu queria que você deixasse alguns conselhos e assim, falar como foi que você aprendeu a gostar, quais eram as suas estratégias, como é que você estudava, para que isso possa servir de incentivo também para as futuras economistas. Eu acho que é muito importante na faculdade a gente começa a perceber dentro da disciplina quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E todo mundo tem, não tem problema, né? E então, assim, eu sou boa em desenvolvimento? Sou. Mas fazer só sobre desenvolvimento, às vezes, não, sabe, falta alguma coisa a mais. E aí, nessa hora, você às vezes tem que se forçar um pouco, né?
Eu tive sorte porque na época a gente teve a professora Ana Hermínia dando estatística e ela era uma professora excepcional, muito fora da Pernambuco, né? curva, maravilhosa. Então, assim, eu dei sorte, porque eu tive uma professora que me incentivava muito a aprender estatística. Eu adoro ela até hoje, ela que ensinou a gente a mexer no R desde o início. Eu acho que isso faz diferença, mas assim, se você não tem isso na faculdade, hoje em dia o que mais tem é curso de R, sabe? Então, tipo assim, de graça, pago, de tudo quanto é jeito. Então, acho que às vezes a gente sabe quais são os nossos pontos fracos e sabe quais são os nossos pontos fortes. E é focar mesmo. Eu vou fazer uma dissertação, mas eu não quero que ela seja só textual, eu quero usar econometria. Tem que ir atrás, tem que fazer curso, às vezes não é fácil mesmo. Eu lembro que na época eu inventei de fazer dados em painel e ninguém sabia fazer. E foi procurando coisa na internet mesmo. E aí eu achei um rapaz falando sobre, ensinando a fazer, fui, fiz, consegui, deu certo. Graças a Deus deu certo. E é isso, você às vezes tem que saber, não? Eu quero um emprego, então a gente tem que saber o que está em alta no mercado. E querendo ou não, às vezes a gente tem que seguir isso, né? Para poder ter uma chance lá na frente, para poder se desenvolver, né? E eu acho que o que é mais legal, que a Carla até tá aqui, ela sempre me falou isso. Já ia mexer com ela. O mais importante, esse é um conselho que a própria Carla me deu, que eu acho que é muito válido, é você sempre estar mesclando a sua experiência na academia com a experiência em trabalhos mesmo, porque nada te tira o mercado de trabalho. É importante você ter os dois. Então, assim, eu acho que o que deu muito certo para mim foi, foquei na universidade, depois foquei no trabalho. Aí agora eu tô no mestrado, mas eu já quero focar de novo no mercado de trabalho. Para você sempre ter essa experiência balanceada. É muito importante. Às vezes a pessoa quer engatar tudo de uma vez. E não tem problema, é da escolha dela, eu acho ótimo. Mas se a pessoa quer um emprego, uma coisa assim, ela tem que ter essa experiência no mercado de trabalho. Faz muita diferença. E ao contrário do que muita gente pensa, essas empresas do distrito, que foi para onde eu fui inicialmente, elas contratam muita gente júnior, porque para eles é legal ter uma pessoa que recém-saída da faculdade, cheia de ideias, mas sem experiência, porque eles vão moldar essa pessoa, eles vão ensinar as coisas para elas. E assim, é muito bacana você pegar um chefe bacana que te ensine as coisas, ter uma equipe com você que você vai aprender muito. Hoje em dia eu sei muito de Excel, mas não aprendi na faculdade, eu aprendi no mercado de trabalho. Lá na LG a gente usava muito e tal. E aí essas coisas vão se misturando e vão se transformando em oportunidades para você lá na frente, tanto o seu estudo quanto as suas experiências, né, que você vai tendo na vida. Eu acho que o meu conselho para as meninas que estão aí querendo começar a entender é você ter um objetivo. Sempre é bom ter um objetivo lá na frente. Eu quero ser isso lá na frente. Mas você ser maleável para aceitar as outras coisas que aparecem no seu caminho. Eu nunca me vi na área de tecnologia, mas estou aqui. E é muito bom e é muito legal. Às vezes você entra num mundo 100% novo, que não te tira 100% do teu objetivo, muito pelo contrário, te acrescenta mais e mais. Então eu acho muito importante que as pessoas estejam abertas a oportunidades e sempre procurando, sempre fazendo muitos contatos, né? Sempre tendo essa amizade com pessoas que podem te indicar, porque eu sei que é ruim, mas às vezes é isso, você consegue só as coisas por indicação. Na LG eu dei sorte porque a moça me achou pelo LinkedIn, queriam alguém novo, e olha aí, fui contratada. Então, manter essas redes sociais atualizadas é importante, manter contatos com pessoas da faculdade é importante. Outra coisa que também eu acho muito legal para elas verem, às vezes você fazer projeto com outras áreas. Eu sei que o pessoal da engenharia de pesca, por exemplo, na UFAM, sempre precisa de algum economista. Inclusive, um tempo desse eu estava fazendo um curso lá e tinha um economista lá, porque eles precisam de alguém que tenha essa questão que tem esse background econômico que a gente tem. E na faculdade você não sabe tudo, mas você vai lá e vai aprender, vai fazer, vai ajudar, às vezes ganha uma bolsa sem saber, ganha uma experiência, e é muito legal essa vivência. Eu acho que é importante vocês estarem abertas a tudo, né? Tá preparado ali para tudo que vier. Você tem toda a razão quando coloca essa questão do objetivo. Eu lembrei da sua mãe agora, quando ela dizia, não, eu vou trabalhar com controladoria. E é o que ela tá fazendo, né? Tá fazendo desde que ela se formou. E com certeza fez muitos cursos, com certeza participou de muitos treinamentos e muitos eventos, e ela foi seguindo a carreira dela a partir desse grande objetivo que ela tinha. E sabe, Camila, hoje é muito difícil você encontrar um aluno que saiba o que ele quer fazer. Uhum. É muito difícil. E ele começa a pensar no que ele vai fazer depois que ele termina a faculdade. Então já é muito em cima do mercado de trabalho.
O ideal é que ele já comece a pensar logo que ele entra na faculdade, para ele poder ir fazendo as disciplinas e traçando aí a formação dele de acordo com esse grande objetivo. E uma das coisas que eu sempre falo para eles agora, nesse momento, é justamente essa ideia dos dados, da questão ligada aí à tecnologia, porque a tecnologia ela chegou para ficar. Então, todas as áreas vão estar se aproximando da tecnologia. Aí junta aí a tecnologia, a questão financeira, o aspecto social e o aspecto ambiental. Eu acho que são os três ou quatro pontos importantes aí, porque muitas vezes você soma o social e o ambiental no único ponto. E é pensando realmente no futuro da profissão do economista. Eu acho que o economista é tudo isso hoje no mercado de trabalho. Eu acho que é muito importante também as pessoas que ainda estão na faculdade aproveitarem a faculdade, porque a UFAM é um berço de projetos enorme, né? Se você souber onde procurar, você tem um projeto de extensão, você tem um PIBIC, você tem coisas que às vezes você acha que é só ali na faculdade e que não, que vai te preparar para a vida. Eu fiz um projeto de extensão com vocês e foi ótimo o projeto de extensão. Aprender a trabalhar com APL, arranjo produtivo local, foi incrível. Vocês passearam foi muito, né? A gente passeou foi muito, o professor Luiz Roberto tirou muita foto da gente, mas foi divertido. E é uma coisa que me acrescenta até hoje, você ter esse trabalho de ir lá nas comunidades, ver como é o dia a dia deles mesmo, não só pegar dados online ou de um livro, você ir lá e coletar os seus dados faz toda a diferença na formação de uma pessoa. E tem isso espalhado pela UFAM toda, como eu digo pro pessoal, o pessoal de engenharia sempre está precisando, às vezes, ali de uma ajuda, aqui, outra ali. Vai lá, mete a cara, diz, olha, tô procurando, faço isso, isso e isso, eu sou boa nisso. E vocês vão conseguir projetos, e isso ajuda muito. Você sair da universidade com um projeto de extensão, um PIBIC, com um projeto feito não sei mais aonde, com certeza vai abrir muito mais portas. Poxa, que bom que você está falando isso, é um projeto de extensão. Então, meninas, por favor, se agreguem mais no projeto de extensão. Eu pedi já para que a gente tivesse a segunda temporada, justamente para que possa continuar a discussão e que a gente possa também trazer outras pessoas para poder conversar conosco, levando em consideração esse mercado aí das futuras economistas, né, que é um mercado ainda de trabalho muito restrito, mas que as coisas estão mudando com o tempo. Então, Camila, eu gostaria de te agradecer pela participação, dizer para você que eu assim, me sinto muito orgulhosa de acompanhar a sua trajetória desde que você entrou na faculdade e saber que você está seguindo, está estudando, está trabalhando, está pensando no futuro, terminando o mestrado. E assim, eu te desejo muitas coisas boas e que dê tudo certo na sua trajetória como economista. Fico muito feliz, muito agradecida pelo convite. No que eu puder ter ajudado aí, acendido uma luz na cabeça de alguém, já é muito válido para mim. Eu acho que a ideia é a pessoa continuar seguindo em frente e fazendo as coisas de pouquinho em pouquinho, porque como a senhora disse, às vezes a pessoa começa a ter um monte de possibilidade, aí começa a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? E aí ela se enche de coisas e não consegue avançar, né? Então, separar, dar um passo de cada vez. Vou começar aqui dentro da universidade, vou fazer meu caminho na universidade, e quando eu sair daqui, eu vou pensar no mundo fora daqui. Eu acho que isso é importante. Às vezes as pessoas estão muito agoniadas, muito ansiosas para o futuro, e a gente esquece de montar o nosso presente, que é a base para o futuro. Excelente, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a participação dos ex-alunos e dos alunos que estão aqui acompanhando a nossa live e também das pessoas que vão assistir depois que ela for para o YouTube. Então, muito obrigada a todos e boa tarde. Até o próximo episódio. Gente, obrigada.